13 Guild Wars capítulo 37, Baú do Tesouro Divino. Autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Draco ficou surpreso com a exibição. Ele esperava que a poção da bênção do dragão fosse altamente valorizada por seus efeitos, mas parecia que ele havia subestimado ainda mais seu valor. Rivetingnight olhou para Draco com curiosidade, especialmente porque sua reação foi tão exagerada. 300 mil ouro para os conjuntos Dragorugios significavam que o valor base para ele durante o leilão seria o valor da avaliação arredondado para cima. 3.000 platina para equipamentos do conjunto Semi-Epic foi uma avaliação acima da média do mercado. No entanto, o preço da benção do dragão estava acima até mesmo dos itens mais lendários. Mesmo o item lendário mais caro não seria vendido por mais de 100 milhões se não tivesse nenhuma história notável ou ligação com artefatos divinos. Meu amigo aqui, você sabe o que significa 500 milhões de ouro? Isso foi uma sólida platina de 5 milhões. Senhor no céu! Foram assustadores uns $500,000,000,000,000 Ninguém tinha tanto dinheiro na vida real. E esse preço não era pelo conjunto completo. Foi apenas por uma poção frágil. 23 poções da bênção do dragão que seriam vendidas por no mínimo 5 milhões de platino cada. Draco começou a tremer ao pensar em tanto dinheiro. Ele nunca havia negociado mais de 200 mil platinas de uma só vez em sua vida passada. Ter uma quantidade tão grande olhando para ele era aterrorizante. Senhor dos céus, ele conseguiu construir um império épico com menos de 1/10 desse valor para uma única poção. Ele não seria capaz de comprar Bondless inteiro após este leilão? Meu senhor, como você pode ver, o valor dessas poções é astronômico. Mesmo que os números pareçam pesados, você deve entender que a economia do mundo não permite tanta riqueza em uma mão. A mulher idosa afirmou enquanto gesticulava para o assessor trazer alguns refrescos. Ela saiu de sua mesa e sentou-se no sofá enquanto suspirava de satisfação. Apesar de velha, ela ainda era um pouco gordinha, então o sofá afundou um pouco com seu peso. Draco e Rivetingnight sentaram-se juntos do outro lado. Rivetingnight se enrolou em torno de Draco da mesma forma que um gato faria com seu dono. Até mesmo a mulher idosa achou difícil ficar irritada com a posição deles, já que parecia tão natural. Você entende o que eu quero dizer, meu senhor? Draco acenou com a cabeça. Era uma regra econômica estabelecida que o dinheiro não poderia ser infinito. Normalmente, tinha de ser comparado com algo de valor semelhante, enquanto o valor dos recursos tinha de ser definido, quer por uma autoridade, quer pela procura e oferta. Bondless era um mundo com recursos infinitos, o que significa que, ao contrário do mundo real, onde tínhamos recursos fixos, Bondless nunca ficaria estéril. No entanto, isso veio com uma limitação natural que era a inacessibilidade. Depois de conquistar o mundo real, a raça humana enfrentou poucos problemas com a eliminação de recursos com tecnologia. Na verdade, alguns recursos foram até duplicados e cultivados graças a certas tecnologias. A raça humana do mundo real também tinha extensas cadeias de abastecimento, por isso o transporte de recursos era fácil. Bondless, no entanto, não foi tão gentil. Para adquirir recursos você deve provar que merece. Encontrou uma mina de minério de mitril? Sem problemas. Você pode reivindicar todos os minérios dentro, desde que consiga limpar os golems de metal de classificação privada maior. Você conseguiu matar os golems? Uau! Agora encontre uma maneira de transportar esses recursos enquanto as outras raças e monstros que estavam de olho naquela mina observam você partir. Como tal, com exceção de locais próximos a territórios, a maior parte de Bondless era composta por locais exuberantes e com muitos recursos que poderiam transformar uma simples cidade em um império ao longo do tempo. Nesse mesmo caso, uma vez que estes recursos raros existiam mas não podiam ser reclamados, a economia foi construída para facilitar o comércio entre recursos acessíveis. Uma poção como a bênção do dragão era muito valiosa com base na demanda e na oferta, deixando até mesmo os mais ricos incapazes de comprar todas elas. Se comprar fosse tão fácil, todos não teriam uma arma lendária acima da lareira. Para comercializar um recurso tão raro, era necessária uma alternativa. Que melhor maneira do que a forma que o comércio assumia antes da invenção do dinheiro? Troca. Ao trocar seu item por algo de valor semelhante,
Você poderá evitar a necessidade de dinheiro e adquirir facilmente as coisas necessárias. No entanto, a troca tinha alguns pontos fracos e esse era simplesmente o problema de que o que você precisava pode não ser o que foi apresentado. Além disso, mesmo que o que foi apresentado fosse o que você precisava, o valor correspondia ao do seu item. Não. Ok. Então traga o suficiente para equilibrar o valor do meu item. O que? Você não tem o suficiente? Então não podemos negociar. Esse era o problema da troca. Draco normalmente evitaria isso, mas ele não tinha escolha dado o valor da poção da benção do dragão. Como você sugeriria que lidássemos com esse assunto, então? Draco perguntou curioso. A idosa esperou que o assessor voltasse com chá e pãezinhos antes de responder. Você poderia dizer que represento a Igreja da Luz em todas as questões financeiras. Ela começou. Draco e Riveting assentiram com a cabeça. Alguém que poderia reivindicar ser o avaliador e gerente do leilão divino da Igreja da Luz não poderia ser menos do que um dos mais altos escalões. Gostaria de apresentar 3 opções. A primeira é seguir em frente com a forma tradicional e leiloar de acordo com o valor de avaliação. E poder comprar uma garrafa, mas por pouco. A segunda opção é negociar com valor. Os licitantes ofereceriam itens de igual valor e, caso faltassem, poderiam compensar com dinheiro. As 2 primeiras opções pareciam boas para Draco, especialmente a segunda. Ele poderia conseguir os itens que queria e dinheiro também, que era o que Draco havia planejado sugerir depois que lhe fosse mostrado o valor de suas poções. No entanto, ele estava curioso para saber qual poderia ser a terceira opção. A terceira opção é vender suas poções para a Igreja da Luz. A idosa sugeriu com um sorriso. Depois que ela terminou de falar, ela se abaixou para pegar alguns pães e também sua xícara de chá. Draco e Riveting franziram a testa pesadamente. Eles estavam errados sobre a Igreja da Luz. Será que este nobre estabelecimento finalmente decidiu jogar fora a máscara de piedade e valor devido aos benefícios esmagadores que tinham diante de si? Até a coroinha se assustou, olhando para a idosa com um olhar preocupado. Ela estava tentando ir contra os princípios da igreja. A senhora idosa saboreou suas expressões um pouco antes de levantar um dedo no momento em que Draco estava prestes a falar. Ela tomou um longo gole de chá e cantarolou de prazer. Draco ergueu uma sobrancelha diante das travessuras dela. Ela achava que isso era algum drama barato da Broadway. Ela colocou a xícara na mesa e olhou Draco nos olhos. Sua expressão mudou de gentil e complacente para solene. A Igreja da Luz está interessada em comprar suas poções não para nós mesmos, mas para redistribuição a poderes como o Pavilhão dos Maníacos de Guerra e nossa força de paladinos para capacitar nossos defensores contra as invasões demoníacas. Draco e Riveting assentiram levemente. Eles sabiam que este mundo não era tão pacífico quanto parecia no papel. Porque os poderes ocultos hibernaram em vez de causar estragos devido à ganância ou à luxúria. Porque sempre havia um peixe maior. A raça demoníaca eram os inimigos perenes da raça humana e foram um impedimento eficaz em sua busca para subjugar o mundo. Mesmo com os poderes ocultos, a raça humana seria reduzida ao mínimo após cada grande guerra, deixando os últimos remanescentes com a difícil tarefa de se reproduzir em cada momento livre, a fim de preencher a lacuna. A próxima grande guerra foi um pacote de expansão do qual Draco participou. Foi uma luta infernal que acabaria com a bondade e a moralidade de uma pessoa normal. A Igreja da Luz nunca se sentou durante esses tempos. Na verdade, eles sempre sofreram os maiores golpes porque se lançaram adiante pelo bem da humanidade. Por isso eram tão respeitados. Draco e Riveting foram salvos várias vezes durante aquela guerra pelo esforço da igreja. Então eles só tinham sentimentos extremamente positivos em relação a eles. O que a senhora idosa acabou de dizer era 100% crível para eles porque parecia exatamente o que a Igreja da Luz faria. Draco percebeu que ele poderia estar pensando muito negativamente naquele momento. Eles se ofereceram para comprar suas poções, mas ainda não mencionaram o preço, e ele presumiu o pior. Essa é uma causa nobre, Madame Carrie. Draco respondeu com um sorriso. Madame Carrie ficou surpresa. Quando ela lhe disse seu nome, suspiro, ela nem conseguia se lembrar de algo que fez em uma conversa minutos atrás. A velhice era verdadeiramente. A Igreja da Luz, no entanto, entende seus medos. Não estamos interessados em coagi-lo a vender suas criações por menos.
Queremos oferecer-lhe algo que consideramos de igual valor para todas as 23 poções combinadas. Felizmente, os deuses viram isso. Você tem grande afinidade com a igreja, então estou autorizado a fazer isso. Grande afinidade? Ah, ela quis dizer reputação. Depois que Draco matou Ratchet, ele conseguiu 200 pontos com a Igreja da Luz. Para fins de escala, um ponto de reputação com a Igreja da Luz seria equivalente a 100.000 platina, caso fosse negociável. Os dois velhos monstros ficaram intrigados com as palavras de Madame Carrie. O que a igreja poderia oferecer que tivesse a reputação exigida e ainda assim tivesse um valor além do astronômico? Não pode ser. Draco pensou. Gostaríamos de lhe dar uma escolha entre duas opções para suas poções. Madame Carrie continuou. Ela gesticulou para seu assessor trazer algo para a mesa. Draco e Rivetingnight a viram colocar uma bandeja com 2 itens nela. Quando Draco e Rivetingnight viram o que havia nele, seus corações começaram a bater a uma velocidade que deixaria um Bugatti Veyron deprimido. Você pode ter este baú do tesouro divino e aumentar a afinidade conosco ou trocar toda a sua afinidade atual e receber este emblema divino menor. Posso saber o que você prefere? Draco e Rivetingnight estavam tremendo e tremendo tanto que quase parecia cômico. Nem mesmo se o mundo estivesse acabando diante de seus olhos eles se comportariam assim. No entanto, os 2 itens diante deles eram realmente assustadores, especialmente para alguém que viveu em Boundless por tanto tempo. Os benefícios e repercussões eram algo que nem mesmo um deus de grau 7 poderia suportar. Porra, nem mesmo Richmond tinha um item divino. Um baú do tesouro divino só poderia ser distribuído se alguém tivesse reputação suficiente. Um exemplo foi o sujeito que foi o número 2 sublinhado mundial na vida passada de Draco. Ele obteve 70 pontos de reputação com a Igreja da Luz depois de trabalhar como escravo por anos. Ele teve a chance de entrar na área periférica do tesouro divino e procurar um item divino que o reconhecesse como seu mestre. Ele conseguiu um que o tornou incomparável sob o céu, além do número sublinhando um mundial. Até mesmo os poderes ocultos tiveram que se curvar e cumprimentar o sujeito, embora ele ainda não estivesse no rank 6. Pais de todo mundo choraram durante dias porque suas filhas ameaçaram parar de chamá-los de cocô se não os deixassem se casar com aquele sujeito. Draco conseguiu se acalmar um pouco e ponderou sobre suas escolhas. Ambos tinham prós e contras. As vantagens do baú do tesouro divino eram que os itens contidos nele eram convocados do núcleo do tesouro divino. Esses itens divinos não deveriam ser chamados de dominados, porque esse era um termo para itens divinos que vinham da área periférica. Itens do núcleo mereciam um termo melhor, como invencível, mas, francamente, nem isso fazia justiça. A desvantagem, entretanto, era que havia 70% de chance de conseguir um item lendário. Embora tal item normalmente fosse desejável, quem diabos queria um item lendário quando havia uma chance de um item divino? Outro golpe foi abrir o baú. Mesmo que Draco cavasse um buraco no centro da terra para se esconder enquanto o abria, a fanfarra ao abrir o baú ainda seria vista. Um emblema divino menor, entretanto, era mais atraente no papel. A vantagem era que Draco perderia todas as penas de morte. Nenhum item cai mesmo que os itens possam ser descartados permanentemente, nenhuma perda de experiência e seu reaparecimento seria imediato. Ele possuiria poder e velocidade proporcionais a um semideus fraco, mas quanto mais seguidores ele tivesse, mais poder ganharia. Em escala, os atuais deuses do mundo de Boundless recuaram para o céu para vigiar tudo. Eles não tinham altares ou igrejas, exceto a Igreja da Luz, que era bastante geral. Isso significava que Draco não enfrentaria competição na conquista de seguidores. No entanto, a desvantagem era que Draco nunca seria capaz de sair da seção Western Fantasy do Boundless a menos que reiniciasse sua conta. Não havia almoço grátis no mundo. Se alguém quisesse poder, deveria pagar um custo apropriado. Draco ponderou cuidadosamente sobre suas opções e consultou Rivetingnight através de mensagens privadas. Depois que os 2 velhos monstros discutiram um pouco, Draco fez sua escolha. Eu gostaria de escolher o baú do tesouro divino. Draco afirmou com firmeza. Madame Carrie ficou surpresa e depois abriu um largo sorriso. Em seu coração ela gritava bom. Bom. Porque ela temia que Draco iria perseguir benefícios instantâneos em vez de pensar no longo prazo. Na verdade, Draco já sabia que um emblema divino era possível,
Mas ele não tinha planos reais para um. Se esta fosse sua vida anterior, onde eles estavam presos no rank 6, sem nenhuma maneira real de subir mais alto, isso seria uma dádiva de Deus. Por que se preocupar em sair da seção Western Fantasy quando você não consegue nem chegar ao auge? Estava claro que poderíamos permanecer neste reino para sempre, então por que não nos tornarmos uma divindade que dominaria tudo? Mas essas foram suas vidas passadas. Nesta vida, suas acumulações eram muito potentes. Antes de entrar no Bondless, Draco sentiu que tinha 30% de chance de ultrapassar Richmond antes de deixar o reino da fantasia ocidental. No entanto, com uma noite riveting totalmente poderosa, bem como todos os seus benefícios até agora, ele estava 100% certo. Mesmo que ele decidisse descansar por anos, ele ainda alcançaria o auge e atravessaria o vazio. Quem sabia que tipo de poderes ele poderia obter depois de visitar outros mundos? Se ele alcançasse o auge em outros mundos, não seria praticamente diferente de um deus. Olha naquilo. O sujeito poderia vir para um mundo diferente, intimidar as pessoas mais poderosas, enquanto se tornava cada vez mais forte. Por que Draco deveria desistir de um futuro promissor em troca de gratificação instantânea? Com essa nota, ele removeu todos os 23 frascos da poção da bênção do dragão e os colocou no lado da mesa de Madame Carrie. Madame Carrie gesticulou para seu ajudante buscar as garrafas antes de entregar o baú do tesouro divino para Draco. Enquanto segurava o item em suas mãos, Riveting Nietzsche de repente se sentiu ameaçado. Merda, o jeito que o homem dela olhava para aquele peito era como se ele fosse dar um fora nela. Claro, Draco estava bastante obcecado pela noite Riveting, mas este era um baú do tesouro divino. Ele teve sonhos molhados sobre isso desde que ouviu falar pela primeira vez. Inferno, se não fosse pelo fato de que um baú do tesouro divino era indestrutível, ele abriria um buraco na lateral e ficaria martelando por dias. Madame Carrie bateu palmas de repente, trazendo a atenção dos dois velhos monstros de volta para ela. Vejo que meu senhor deseja abrir o baú. Se desejar, posso levá-lo à nossa Câmara Divina para abrir o baú gratuitamente. Draco e Riveting Nietzsche ficaram de pé e se curvaram repetidamente, praticamente gritando por favor, faça isso. Mostre o caminho, senhora. Se você precisar de um aquecedor de cama, este jovem irá satisfazê-lo. Apenas mostre o caminho. Madame Carrie riu antes de estalar os dedos. O grupo foi puxado para um reino cheio de luz branca do começo ao fim. Era como se eles estivessem no meio de toda a bondade do mundo. No momento em que Draco e Riveting Nietzsche se uniram, eles notaram que suas barras de experiência estavam subindo muito rápido. Draco sabia o que estava acontecendo, então puxou o baú divino e abriu rapidamente. Por que Draco e Riveting Nietzsche se enfrentaram quando Madame Carrie mencionou a Câmara Divina? Foi porque este reino estava cheio de energia divina. Foi isso que entrou em seus corpos e melhorou sua base a ponto de suas barras de experiência subirem em velocidades assustadoras. No entanto, a energia divina não era infinita, especialmente na Câmara Divina. É preciso primeiro permitir que a energia divina se acumule por alguns anos antes que seja tangível o suficiente para trazer benefícios. Visto que ninguém abria um baú há milhares de anos, a sala estava absolutamente densa com a substância. Mas por que isso foi benéfico para abrir o baú? Duas razões. A primeira foi que abrir o baú é que abafaria a fanfarra que se seguiu. Garantiria que o conhecimento da abertura ficaria com as partes da Câmara. A segunda e mais importante era que a energia divina seria absorvida pelo baú do tesouro e aumentaria a chance de invocar um item divino. Com a saturação atual, as chances de Draco subiram de 30% para 80%. Se os deuses não fossem seus inimigos, ele iria adquirir um item divino. O canto angelical reverberou pela sala enquanto uma escada caía do céu. Um coro de anjos extremamente perfeitos começou a cantar enquanto uma luz branca descia da escada celestial até o baú do tesouro de Draco. O baú brilhou com um brilho incomparável por uns bons 5 minutos antes de diminuir. Nas mãos de Draco não havia mais um peito, mas dois globos oculares brilhantes com pupilas vermelhas que tinham uma estranha pulsação branca. As pupilas pareciam com um radar sonar se fosse colorido de vermelho. O pulso originou-se do centro da pupila e viajou em direção às bordas. Foi definitivamente uma visão surreal, mas fascinante. Draco avaliou os olhos um pouco antes que de repente eles flutuassem de suas mãos e se virassem para encará-lo.
O alarme de Draco disparou quando ele viu frieza naqueles olhos. Ele estava prestes a escapar quando os dois globos oculares brotaram alguns tentáculos estranhos de sua córnea e perfuraram seus olhos naturais antes de se forçarem em seu crânio. Guild Wars capítulo 38. Os olhos de Kaelo Arg. Draco gritou em agonia. Ele já havia passado por uma dor inacreditável antes, mas nada se comparava à dor de ter seus olhos arrancados por esses globos oculares. Os tentáculos nem sequer desviaram seus velhos olhos, absorvendo-os em sua essência enquanto assumiam seu lugar. Em troca, Draco foi submetido a intensa tortura, após a qual nenhum homem conseguiu permanecer são. Para entender o que ele estava passando, peça a um amigo para cutucar seus olhos. Agora pegue essa dor, multiplique por 1000 e você mal conseguirá compreender o que ele estava passando. Inferno! O cérebro humano não foi capaz de processar tanta agonia. Normalmente, uma vez que isso acontecesse com uma pessoa, ela morreria instantaneamente. Draco não morreu instantaneamente apenas por causa de seu cérebro aumentado. Imediatamente, ele reuniu o pouco de sanidade que tinha para ativar o corpo de divindade e desligar todos os seus sensores de dor. Isso interrompeu a grande maioria da tortura e ele finalmente conseguiu respirar. Riveting olhou para Draco sofrendo enquanto o sangue vazava de seus 7 orifícios. A obsessão dela era tão forte que qualquer dor que ele sentisse era distribuída a ela 1000 vezes. Não era uma coisa espiritual, mas científica. Chamava-se dor empática, onde houver outra pessoa em agonia, seu cérebro espelhava aquela dor como se fosse você quem a vivenciasse em primeira mão. Era por isso que a maioria dos caras se encolheria e cairia no chão, segurando a masculinidade, se assistisse a um vídeo de um sendo cortado por outro. Madame Carrier observou Draco sofrer com uma expressão de dor, mas não fez nenhum movimento para ajudar porque só poderia suportar isso sozinho. No entanto, quando ela viu a resposta de Riveting, seu coração quase parou. Nesse ritmo, essa moça pode morrer e destruir seu espírito imortal. Imediatamente Madame Carrier começou a trabalhar e reuniu um pouco de energia divina que restava na câmara, lançando o feitiço de cura de Avo, o único mais potente que ela conhecia na noite da arrebitagem. Isso conseguiu estabilizar razoavelmente a condição de Riveting até que Draco conseguiu desligar seus receptores de dor. Falando francamente, esses dois chegaram muito perto de provar que aqueles céticos que temiam que os jogos FIFA pudessem acabar assim, como animes antigos, onde pessoas morriam em um mundo de jogo, estavam certos. No entanto, Draco não terminou. Os globos oculares conseguiram se integrar fisicamente a ele sem problemas graças ao seu raciocínio rápido, mas agora era hora de se integrar espiritualmente. Afinal, este era um item divino, não um item lendário ou inferior que exigia apenas uma fusão física. Até mesmo a divina alma do dragão entrou em sua alma em vez de em seu corpo, mas não tinha critérios elevados para se fundir como um item divino de poder total. Corpo de divindade poderia impedi-lo de sentir qualquer dor física, mas provou ser ineficaz contra uma fusão de alma. Mais uma vez, Draco foi lançado em meio à angústia. Desta vez, porém, ele não gritou, em vez disso, apenas ficou imóvel. Ele não tinha atenção sobrando para ações sem sentido, como gritar ou rastejar. Toda a sua atenção estava focada em sobreviver a esta intensa provação. A alma do dragão, que estava dormindo o tempo todo, acordou sentindo-se revigorada e animada. Esfregou os olhos preguiçosamente e planejou intimidar um pouco seu anfitrião para aliviar o tédio. No entanto, quando olhou em volta, seu rosto mudou imediatamente. Jesus é Senhor. Mesmo que a linguagem dos dragões não tivesse a palavra equivalente para tal exclamação, conseguiu disparar uma devido à sua extrema angústia. Que diabos foi esse absurdo? Porque a alma do seu hospedeiro estava desmoronando assim. Qual era esse poder invasor que tentava se fundir com a alma do sujeito? Era poderoso demais para ele. Ele definitivamente morreria. Se Draco morresse, a alma do dragão também expiraria. Afinal, era apenas um remanescente, não poderia sustentar sua própria existência. Foi por isso que usou Draco para fazer o conjunto Dragorugio, bem como a poção da benção do dragão. Ambos permitiram que ele se tornasse mais sólido ao misturar sua própria essência na armadura e na poção. Mas ainda não foi suficiente. Caramba, se este senhor dragão não fizer alguma coisa, terei que ir encontrar minha esposa dominadora nos reinos superiores. Ó senhor, ela iria gritar comigo por fugir. Merda. Porra.
Percebendo isso, a alma do dragão não hesitou mais e começou a usar sua própria essência para estabilizar a alma de Draco. Embora fazer isso não o matasse, a alma do dragão definitivamente ficaria extremamente fraca por um longo tempo. Felizmente, ainda restava uma boa quantidade de força sagrada que conseguiu compensar os danos causados pela fusão. De repente, um par gigante de olhos com íris vermelhas olhou friamente para a alma do dragão de dentro da alma de Draco. A princípio, a alma do dragão ia xingar e ameaçar esse idiota por causar tantos estragos em sua casa, mas parou quando sentiu aquela aura divina. Não pode ser. Aquele cara não. Se fosse realmente aquele sujeito em particular, então esta fusão não seria muito injusta para todas as outras existências neste plano. A alma do dragão fechou sua armadilha que estava prestes a vomitar insultos criativos que a linguagem do dragão nunca considerou. Em vez disso, retomou silenciosamente a estabilização da alma enquanto cumprimentava aos olhos. Bom dia, vovô Kaelo. Este jovem estava apenas tentando amenizar a dificuldade de se fundir com este cão hospedeiro. Estou satisfeito com sua presença e espero que mais tarde você se lembre do sacrifício deste pequeno. A alma do dragão não perdeu tempo em lisonjear o espírito dos globos oculares enquanto difamava Draco descaradamente. O par de globos oculares apenas olhava friamente o tempo todo, forçando a alma do dragão a ficar em silêncio enquanto se sentia sombrio por dentro. Droga, cara, você poderia pelo menos reconhecer se minha bajulação estava funcionando. Após cerca de 1 minuto, a Dragon Soul notou algo estranho. Houve uma ressonância bizarra entre sua essência e alguma parte da alma desse sujeito. Será que esse sujeito é descendente de algum dragão de nível Deus que copulou com um humano? Impossível, teria sido capaz de dizer quando escaneou suas memórias antes. A Dragon Soul decidiu investigar e viu algo que quase a fez gritar. Nas profundezas de sua alma havia uma enorme massa negra que estava trancada sob múltiplas correntes e selos. Se isso fosse tudo, esta Dragon Soul legitimamente divina não ficaria tão assustada. O problema era que a massa negra se transformou em vários formatos, a maioria deles sendo serpentes míticas. Uma vez foi a Hidra de 9 cabeças, outra vez foi Ouroboros e em outro instante foi o que mais assustou a alma do dragão, um dragão negro. Para efeito de comparação, esta Dragon Soul era um dragão vermelho, que era o tipo mais comum de dragão divino. Existiam diferentes raças de seres dracônicos e havia uma hierarquia entre eles. Os dragões negros estavam no ápice da cadeia alimentar dracônica porque tinham os poderes da mais pura destruição. Mesmo sua contraparte diametralmente oposta, os dragões brancos, não conseguia curar os danos causados por um dragão negro. Na verdade, como todos os dragões negros eram machos e os dragões brancos eram fêmeas, o último grupo era geralmente pressionado sob os primeiros como brinquedos, mas isso seria para mais tarde. A alma do dragão recuou silenciosamente das profundezas da alma de Draco enquanto ponderava. Esse sujeito tem uma origem tão poderosa. Um dragão negro, hein? Se esses globos oculares ousarem ofender aquela massa lá embaixo, eles só poderiam rezar por uma morte rápida, mesmo que essa massa esteja selada. Enquanto isso acontecia em sua alma, Draco estava no meio de um estranho desenvolvimento. Como a alma do dragão eliminou a dor ao estabilizá-lo, ele foi capaz de ver bem e verdadeiramente o interior de sua alma. Dentro de sua alma havia um reino de pura escuridão que parecia se estender até os confins do universo. Estranhamente, Draco conseguia ver o vazio como se fosse dia. No centro deste mundo havia uma massa de escuridão absoluta que estava trancada sob algumas palavras de aparência estranha, bem como correntes. Draco imediatamente somou 2 mais 2 para avaliar o que era aquilo. Essa é a verdadeira forma da minha linhagem. A verdadeira forma da minha alma. Como se respondesse à sua pergunta, a bolha se transformou em 3 formas diferentes. A primeira foi a lendária serpente dracônica de 8 cabeças e 8 caudas, Orochi. O segundo foi o lendário monstro marinho de tamanho colossal, o Leviatã. A forma final era aquela em que os olhos de Draco estavam fixos, aquela com a qual ele sentia mais ressonância, o dragão negro. As outras formas ficaram um passo atrás do dragão negro, como se enfatizassem sua superioridade sobre eles. Quando Draco olhou nos olhos de sua verdadeira forma, ele instintivamente entendeu alguns fatos sobre si mesmo e sua origem sem precisar ser alimentado com colher.
A maior parte era alguma forma de memória de linhagem, enquanto o resto era simples raciocínio lógico baseado em conhecimento adquirido e suposições sensatas. Em certos meios de comunicação, Lúcifer é retratado como um demonoide com chifres e pele vermelha, asas desgastadas e cascos de cabra. Em outros, ele é retratado como o epítome da beleza masculina com asas negras de anjo. Ambas as representações eram verdadeiras, mas eram apenas aspectos de sua verdadeira natureza. A representação mais popular e precisa de Lúcifer foi a de uma serpente. Isso também era verdade na realidade, já que ele era o deus das serpentes. Enquanto tivesse sangue frio, só encontraria formas de servir Lúcifer, já que ele era sua divindade. Como descendente de Lúcifer, Draco obteve dois aspectos de Lúcifer que ele poderia utilizar, que eram a beleza quase angelical de Lúcifer e sua supremacia serpentina. Como pode ser visto na bolha, várias serpentes lendárias estavam à sua disposição, mas ele era mais afiliado a seres dracônicos, nomeadamente o dragão negro. Draco percebeu tudo isso em uma fração de segundo, mas estava curioso para saber como diabos isso estava acontecendo. Ele não estava em um jogo FIFA? Como as características de sua linhagem poderiam ser exibidas aqui? Afinal, esse personagem foi baseado apenas na visualização de sua composição física pelo cérebro. Os capacetes VR obviamente não conseguiam realizar varreduras de corpo inteiro. Não lhe foi dado mais tempo para teorizar quando os globos oculares que causavam toda aquela dor invadiram o espaço escuro com um olhar altivo. Ao avistar Draco aqui, ficou surpreso, mas sentiu que poderia ser por causa da alma do dragão lá em cima. No entanto, quando se virou para encarar a verdadeira forma da alma, sua arrogância congelou e ficou em puro choque. O dragão negro também se virou para ver os olhos problemáticos com um olhar frio e rugiu. Qualquer que seja a dor ou angústia que Draco sentiu, ela sentiu. Não eram duas entidades diferentes, mas uma e a mesma. Tudo o que sentiu foi raiva e indignação por ter sido reprimido pelo que sentiu ser uma formiga. A Dragon Soul acima estava suando. Ele praguejou e praguejou, lamentando não ter sido forte o suficiente. Durante todo esse tempo em que Draco estava entrando em contato com seu verdadeiro eu, ele tentou travar os olhos e evitar que descesse até lá. Agora, era tarde demais. Não foi necessário fazer mais estabilização já que a verdadeira forma da alma do sujeito havia aparecido. Então tudo que podia fazer era orar e torcer para que tudo ficasse bem. No entanto, o que chocou a pequena alma foi que os globos oculares recuperaram a arrogância após o rugido do dragão negro. A alma do dragão não conseguia compreender o que os olhos divinos estavam fazendo. Esse sujeito não sabia escrever a frase "já estou morto". Os globos oculares assustaram Draco e a alma do dragão quando ela se acendeu e disparou um raio preto que parecia consumir não apenas a luz, mas também a escuridão. O dragão negro ficou surpreso ao ver o raio aterrorizante colidir com ele. Justamente quando Draco e a alma do dragão esperavam que uma batalha começasse, o dragão negro pareceu se acalmar e se curvar diante dos olhos. Os globos oculares também pareceram perder a arrogância enquanto olhavam amigavelmente para o dragão negro e se curvavam de volta. Que porra é essa? A Dragon Soul estava totalmente perdida, mas Draco entendeu. O que quer que o dragão negro sentisse, ele sentiu. Eles eram a mesma coisa, apenas separados por um selo problemático. Os globos oculares alcançaram ressonância com sua verdadeira forma. Seu feixe continha os mais puros elementos de destruição, que era exatamente a natureza do dragão negro. Os dois eram como irmãos que se descobriram após serem separados desde o nascimento. Os globos oculares não criaram mais drama depois disso, optando por misturar sua aura ao selo. Draco notou que as palavras no selo estavam diminuindo lentamente, mas a velocidade com que isso acontecia não era nada rápida. No entanto, ele não pôde deixar de tremer, um sentimento compartilhado pelo dragão negro e pela alma do dragão. O selo estava enfraquecendo. Era apenas uma questão de tempo até que quebrasse sob os esforços dos globos oculares. Nessa altura, a verdadeira alma deste deus das serpentes estaria livre. O mais poderoso descendente de Lúcifer, o mais poderoso e temido demônio, estaria livre para vagar pelo mundo novamente. Antes que Draco pudesse comemorar mais, ele foi expulso de sua alma e retornou ao seu corpo na Câmara Divina. Ele viu uma Madame Carrie preocupada. Quando ela viu que ele acordou, ela soltou um suspiro audível de alívio, agradecendo aos deuses por serem misericordiosos.
Ela olhou para Draco com curiosidade para ver o que havia de diferente nele, mas nada realmente se destacou. Até que ela o olhou nos olhos. Quando fez, sentiu uma forte pressão que a fez sentir-se inferior até o fundo. Ela sentiu como se tivesse passado a vida vivendo de forma arbitrária aos desejos dele e, como tal, deveria se curvar ao seu perdão. Só quando ela lutou para escapar do contato visual é que essa sensação diminuiu e ela percebeu que naquele instante singular seu corpo havia liberado mais suor do que ela jamais havia excretado em sua vida. Ela se sentiu alarmada por dentro com o fato. Prestando homenagem a um mortal? Impossível, ela só adorava os deuses. Mas então como? Draco não percebeu o pequeno episódio de Madame Carrie. Ele estava percebendo as mudanças em sua visão, pois essa foi a única melhoria real que ele fez. Mesmo a descoberta da verdadeira forma de sua alma não significou nada, já que ela estava trancada sob um selo hermético. Na melhor das hipóteses, permitiu-lhe ver seu potencial e entender o que poderia fazer se não tivesse o selo. Parabéns, jogador Draco, por alcançar o evento impossível de uma fusão de 100% entre você e um item divino do tipo fusão. As habilidades passivas e ativas do seu item serão 3 vezes mais fortes do que o padrão na sua classificação Olhos de Kaelo. Item de fusão classificação, Divino Efeitos, passivo 1, Visão verdadeira. Você é capaz de ver tudo e qualquer coisa, através de tudo e de qualquer coisa, bem como além de tudo e de qualquer coisa. Passivo 2, Subserviência. Todos os organismos, almas e entidades devem se curvar ao Deus Supremo. Ativo 1, Ômega. Dispara uma explosão da mais pura energia de destruição que pode destruir tudo e qualquer coisa sob o céu. Sem resfriamento. Nota 1. Lançar esta habilidade reduziria sua barra de saúde para 1% e deixaria você incapaz de se mover por 1 minuto após disparar. Nota 2. Este é um raio de destruição sem igual. Qualquer coisa atingida por ele deixará de existir. Não haverá drops ou qualquer forma de recompensa após o uso. Nota 3. O uso de Ômega é proibido aos jogadores. O ataque não apenas excluiria suas contas, mas possivelmente fritaria o cérebro dos jogadores no mundo real. Descrição: estes são os olhos do Deus Supremo, Kaelo, Deus da Destruição e o Deus Supremo. Devido a uma ressonância, o jogador é capaz de extrair todo o potencial dos olhos divinos. Devido a um evento especial ocorrido em S% e ele, e meio protegido, e R, os olhos de Kaelo estão limitados porque estão desbloqueando I6 Dra circunflexo número $R crítico. Os olhos de Kaelo se tornariam mais poderosos após cada classificação. Draco leu a descrição e ficou surpreso. As habilidades desses olhos eram incríveis. A habilidade Ômega era mais do que dominada, pois poderia matar. Não, apagar qualquer coisa sob o céu. A Terra e Shimon teria que dar adeus ao mundo depois de uma explosão. No entanto, a habilidade tinha muitos contras para ser outra coisa senão um trunfo para salvar vidas. No entanto, Trust e Subserviência foram ótimos, especialmente o primeiro. Draco notou que ele podia ver tudo. Isso era mais do que ter olhos de falcão ou visão de águia, era como ter olhos oniscientes. Ele podia ver literalmente qualquer lugar e em qualquer lugar dentro do Boundless porque sua visão rasgava o próprio espaço para ver lá. Ele podia ver as partículas no ar, os átomos, os prótons e os elétrons. Ele podia ver a energia mundana do universo em seu estado mais verdadeiro, ver do que ela era feita. Ele podia ver os remanescentes da energia divina na sala, ver sua fonte, ver sua composição. Draco podia ver. Porém, subserviência ele optou por desativar por enquanto. Ele só usaria em momentos oportunos em batalhas ou negociações. Fazer as pessoas caírem de joelhos no momento em que fizesse contato visual seria gritar que ele tinha um item divino, embora ele não precisasse mais temer os poderes ocultos individuais, mesmo sem Richmond. No entanto, se eles se unissem contra ele, ele só poderia esperar que fossem misericordiosos. Draco virou-se para Madame Carrie, ofegante, e viu sua mulher deitada inconsciente, sentindo uma pontada de preocupação. Ele correu para o lado dela, agarrou seu corpo extremamente leve e tentou reanimá-la. Depois de tremer um pouco, ela finalmente acordou, embora estivesse um pouco confusa. Se isto é o paraíso, então é absolutamente perfeito. Ela murmurou com um sorriso enquanto sua mente atordoada via o rosto de Draco. Guild Wars capítulo 39
Leilão divino. Draco riu das palhaçadas bobas de Rivetingrid. Se ela fosse capaz de dizer tal bobagem, isso significava que ela estava definitivamente bem na maior parte do tempo. Ele deu um suspiro audível de alívio com isso. O sujeito então percebeu que, embora fossem tecnicamente dominados ou enfrentar outros jogadores, contra outros elementos do jogo eles não passavam de formigas muito grandes. Reencarnação ou não, 15 anos de conhecimento ou não, Draco percebeu que os dois estavam à beira da morte verdadeira desta vez, se não fosse por circunstâncias muito convenientes, como se algum poder superior quisesse que eles sobrevivessem no momento. Custo da consistência. Posso perguntar ao meu senhor se a fusão foi bem sucedida? Madame Carrie aventurou-se com um sorriso. Mesmo sabendo a resposta, ela ainda queria perguntar só para ter certeza. Sim, foi um sucesso graças à sua ajuda, Madame Carrie. Draco respondeu enquanto levantava Rivetingrid. Ela sacudiu o torpor e voltou à sua postura ociosa, o que fez até mesmo um indivíduo de alto nível como Madame Carrie sentir um pouco de perigo. Ah, nada disso, meu senhor. Eu só estava tentando ajudá-lo em nome da igreja. Madame Carrie riu alegremente. Draco olhou para Madame Carrie com admiração e respeito, um sentimento espelhado por Rivetingrid que estava ao lado dele. Como ele poderia não entender as palavras dela? Ela usou seus privilégios pessoais, o que poderia lhe trazer problemas, para que Draco lhe devesse um favor, que ela passou sem hesitação para a Igreja da Luz. Draco pode ser um vingador de rank 1 atualmente, mas seu futuro era ilimitado antes de ele conseguir o baú do tesouro divino. Agora, porém, com essas aquisições, chegou ao ponto em que os deuses sentiriam inveja. Um favor que poderia ser resgatado de tal talento no futuro seria um benefício enorme, ainda mais do que receber a alma do dragão. Em vez de guardar isso para si mesma, ela passou o direito de utilizar esse favor à igreja. Que devoção! Que altruísmo! O que foi ainda mais divertido para Draco e Rivetingrid foi que a igreja só usaria esse favor quando a próxima grande guerra estourasse. Afinal, quem poderia dizer que Draco se importaria com a guerra? Um poder como ele poderia vagar livremente pelas terras e até mesmo o Rei Demônio lhe enviaria presentes para impedir sua participação. Utilizar o favor para que ele participe aumentaria as chances de sobrevivência da raça humana em mais da metade. Ainda assim, se a igreja soubesse que todo o plano de domínio mundial de Draco dependia da Grande Guerra, como se sentiria? Afinal, foi através da participação na Grande Guerra que Draco percebeu que poderia acumular benefícios suficientes para atingir o nível máximo e romper o vazio. A Grande Guerra foi um conflito em grande escala que eclodiu entre as raças humana e demoníaca depois de 1000 anos se passarem entre a última. A raça demoníaca geralmente ficava à margem e desempenhava um papel semelhante ao que Draco fez pelos dois postos avançados na Guerra de Desgaste. Eles forneceriam armas e assistência mercenária ao lado mais fraco a qualquer momento e prolongariam o conflito o maior tempo possível, ao mesmo tempo que lucrariam. Foi por isso que a raça demoníaca foi desprezada, mas tolerada. Você nunca sabe quando poderá precisar da ajuda deles em uma futura grande guerra, então era melhor não queimar todas as pontes. A grande guerra não foi travada da maneira que você pensava. Os humanos foram, infelizmente, o lado mais fraco neste conflito, uma vez que os demônios nasceram com vantagens naturais. Eles também viviam em um plano paralelo que tinha muito menos recursos, então tiveram que lutar desde o primeiro dia para sobreviver. Isso os tornou ferozes, astutos e muito endurecidos pela batalha, ao contrário da maioria dos humanos que viviam a vidas banais enquanto deixavam o combate para outros. Isto significava que, para descrever a Grande Guerra em termos de jogo, era uma defesa de cerco. O objetivo não era exterminar o invasor, mas durar o suficiente para que os poderes ocultos se unissem e selassem as brechas que os demônios usaram para entrar neste plano. Como os poderes ocultos não podiam participar da luta, coube a todos os outros combatentes do mundo lutar contra as ondas intermináveis de oponentes cruéis e inteligentes que tinham as mesmas habilidades que eles, mas as utilizavam melhor. Como você pode imaginar, a taxa de sobrevivência foi péssima. Os humanos odiavam os demônios com uma paixão tão ardente que ficou impressa na linhagem sanguínea de cada pessoa. Os demônios também odiavam os humanos, mas não pela mesma razão. O ódio se devia simplesmente ao fato de eles sentirem que os humanos eram retardados. Um mundo com recursos tão exuberantes e energia mundana abundante,
Mas você não conseguiu subjugá-lo. Você já viu o reino demoníaco? Era meio terreno baldio e meio inferno infernal, mas conseguimos sobreviver. Você não conseguiu nem se desenvolver muito com tudo que estava ao seu redor. Então você não merecia ter isso. O número de demônios comparado aos humanos era quase 7-1. Como todo demônio era um lutador por natureza, isso colocava ainda mais a humanidade em uma situação difícil, já que apenas uma minoria eram aventureiros ou lutadores de qualquer tipo. O resto eram indivíduos mundanos ou profissionais. Não havia nenhuma maneira de Draco e Rivetingnicht perderem uma festa dessas. A próxima grande guerra estava a cerca de 2 anos e meio de distância, em tempo real. Como 1 hora em tempo real valia 4 no Bondless, isso significava que seriam 10 anos dentro do jogo. Nota do autor: quando eles dizem 15 anos de vidas passadas, 7 anos de vidas passadas, etc., eles estão se referindo ao tempo ilimitado. O tempo real dificilmente passaria. Caso contrário, a linhagem de Lúcifer não teria resolvido seus problemas há muito tempo e vindo para buscá-los. Agora um prodígio popular mundial. Em suas vidas passadas, tudo o que podiam fazer era se esconder e travar batalhas campais enquanto oravam por intervenção com mais frequência. Todos os jogadores foram pegos de surpresa, já que o logout foi proibido durante o evento. Desta vez, porém, eles estavam equipados para aproveitar esta torta celestial. Não havia seres vivos suficientes para matarem seu avião para ajudá-los a alcançar o nível 400, mas durante a invasão demoníaca, os ganhos de experiência e saque por matar a facção inimiga foram mais que duplicados. Com esforço suficiente, eles poderiam atingir o limite de nível se jogassem corretamente. Afinal, como Richmond chegou onde estava atualmente? O Pedro Imortal participou de várias grandes guerras. Sem sequer participar da luta real, seu nível subiu ao ponto em que a próxima grande guerra o faria alcançar o limite facilmente. Para alguns, esta guerra foi uma calamidade. Para outros foi uma oportunidade. Foi isso que separou as pessoas comuns daquelas destinadas a dominar tudo sob o céu. Será que meu senhor e senhora desejariam participar do leilão divino? Madame Carrie ofereceu, tirando Draco de seu devaneio. Draco lembrou que o leilão divino deveria começar em alguns minutos e assentiu. Afinal, mesmo tendo trocado todas as suas poções da bênção do dragão por um baú do tesouro divino e sem de reputação com a Igreja da Luz, ele ainda tinha que monitorar as vendas dos conjuntos Dragorugio. Alternativamente, ele poderia vender o design do conjunto, bem como a poção, mas adiou isso por enquanto. Seria muito melhor trocá-lo com uma raça diferente da humanidade, já que estava estabelecido que os recursos humanos ainda não eram capazes de lidar com as coisas que Draco poderia trazer. Nós certamente adoraríamos. Por favor, mostre o caminho, querida senhora. Draco respondeu enquanto fazia alguns cálculos. Em sua vida passada, ele não pôde visitar o leilão divino até mais tarde, o que se arrependeu muito. Deixando de lado todo esse evento de suas criações, os demais itens colocados à venda eram ótimos à sua maneira. Draco pode ter tido a sorte de criar 2 itens absolutamente únicos, mas é preciso lembrar que a chave para seu alto valor residia unicamente na ajuda que a alma do dragão forneceu. Sem ele, os itens nem teriam direito de estar no leilão mensal do continente Cariú, muito menos no leilão divino. Madame Carrie estalou os dedos mais uma vez, devolvendo toda a equipe ao seu escritório. Uma vez lá, o assessor assumiu e conduziu Draco, assim como Rivetingnicht, para a sala VIP mais alta que normalmente ficava desocupada durante a maioria dos eventos como este. Provavelmente foi reservada a convidados extremamente importantes que a Igreja da Luz, uma superpotência não mais fraca que o pavilhão dos maníacos de guerra, tivesse que respeitar ou enfrentar a música. Dentro da sala, Draco e Rivetingnicht ficaram perplexos ao ver que este também era um super mini mundo pequeno. Que merda é essa? Hoje em dia, os mundos super mini pequenos eram como repolhos, hein? Eles viraram à esquerda, havia um super mini mundo pequeno. Eles viraram à direita, havia um super mini mundo pequeno. Suspirar. Este super mini mundo pequeno tinha cerca de 10 km2 com uma estética ambiental centrada no céu. Draco e Rivetingnicht literalmente estavam sobre nuvens que flutuavam acima do oceano. O céu estava azul e os raios do sol eram abafados em termos de calor e intensidade de luz, então eles conseguiam enxergar com facilidade.
Havia uma brisa constante com densidade de ar normal, em vez da variação ligeiramente tênue esperada que deveria existir nesta altura. A dupla maligna imediatamente criou um sofá com uma bela mesa de centro na frente deles enquanto se sentavam para assistir ao leilão. Algumas nuvens laterais convergiram para formar uma grande tela, que era tecnicamente uma janela para o leilão. A assessora, que estava prestes a orientá-lo sobre o que fazer, foi silenciada antes mesmo que pudesse falar. Draco e Rivetingnicht puderam ver que a sala de leilões estava lotada de diferentes pessoas de diferentes raças que estavam aqui para pegar todos os itens úteis que pudessem. Todos pareciam ricos até certo ponto, embora houvesse alguns que tentavam permanecer discretos. No entanto, ninguém que foi autorizado a participar do leilão divino era simples. Logo, uma jovem de cerca de 14 anos subiu ao palco com um sorriso. Ela era muito fofa, com cabelos loiros cacheados e olhos verdes brilhantes. Seu rosto era redondo e rechonchudo, exibindo sua fofura infantil e perfeita capacidade de pinça. Ela era o tipo de filha a quem um pai nunca poderia dizer não. Olá a todos. Bem-vindos ao leilão divino deste mês. Ela gritou enquanto acenava energicamente. Literalmente, todos na plateia abriram um sorriso indulgente. Eram pessoas que matavam, apunhalavam pelas costas e geralmente praticavam diariamente o que seria chamado de mal em nosso mundo. No entanto, diante dessa pequena senhorita alegre, eles eram como irmãos e irmãs mais velhos que estavam sendo entretidos por sua irmã mais nova e boba. Não era apenas aparência, mas uma habilidade real que essa pequena senhorita possuía. Era uma aura gentil que permitiria relaxamento e pensamentos calmantes ao público quando ela estivesse dentro de um certo alcance deles. Porque o público se permitiria cair no feitiço dela. Porque não houve efeitos negativos. Porque a igreja usaria uma garota tão ingênua como anfitriã de um leilão tão grande. Porque a aura dela manteve o público civilizado enquanto estava dentro da igreja. Eles não precisavam de um anfitrião fluente que pudesse aumentar os preços dos itens com uma língua fluente, porque todas as coisas vendidas aqui ganhariam preços obscenos por si mesmas. Meu nome é Shizura. Gostaria de apresentar o primeiro item do leilão. A pequena senhorita disse enquanto gesticulava para um item que estava sendo levado ao palco. Quando foi revelado, os olhos do público estavam fixos nele para ver qual item seria usado para iniciar este leilão divino em particular. Todos lançaram suas próprias habilidades de identificação que foram maximizadas ou completamente únicas. Rivetingnicht não se incomodou, já que seus meios de identificação ainda eram muito comuns. Em vez disso, ela esperou silenciosamente que Draco, que tinha os meios mais superiores sob os céus, compartilhasse os detalhes com ela. Após a identificação, ele transferiu o que viu para ela por mensagem privada. Guarda de pavo, escudo da torre classificação. Épico definição, 10.000 efeito, passivo 1, deflexão, 30% de todo o dano direto é desviado independentemente da fonte. Ativo 1, defesa inigualável, uma barreira metafísica de luz dourada se manifesta e possui defesa ilimitada durante sua duração. Duração, 10 segundos. Tempo de espera, um dia a plateia pareceu respirar pesadamente quando um item foi divulgado, mas Draco balançou a cabeça. No papel, este era um bom escudo, mas na realidade não era tão bom assim. O simples fato era que os itens épicos possuíam uma única habilidade passiva e uma única habilidade ativa. Itens lendários pareciam possuir duas habilidades passivas e uma ativa, provavelmente. Draco não tinha certeza sobre os itens divinos, já que ele recebeu os olhos de Kaelo apenas uma hora atrás. Além disso, o jogo afirmou que sua utilidade foi suprimida porque estava tentando quebrar o selo de sua linhagem. Se não fosse por sua perfeita ressonância com o item, ele provavelmente teria menos passivas do que já tinha. Por falar nisso, este item épico tinha uma habilidade ativa impressionante e a passiva não era ruim para um escudo épico. No entanto, a duração da habilidade ativa era uma porcaria e o tempo de espera era muito longo. Então, novamente, os padrões desses dois velhos monstros que viveram até uma idade após a Grande Guerra eram naturalmente mais elevados do que os NPCs desta linha do tempo. O que os outros viam como um item impressionante era apenas mediano aos seus olhos. Ok, pessoal, o lance mínimo para este item é de 100.000 ouro. Somente incrementos de no mínimo 1.000 ouro são permitidos. Shizura afirmou enquanto fazia uma pose de ídolo. Preparar. Início do leilão. No momento em que ela bateu no bloco com o martelo,
O leilão começou para valer 150 mil ouro, 200 mil ouro, 300 mil ouro. Em pouco tempo, o preço do item ultrapassou R$ 500.000 em ouro, o que deixou o assessor respirando pesadamente. Draco e Rivetingnight não ficaram muito surpresos, pois em suas vidas passadas eles se comportaram da mesma forma para esse tipo de coisa. Era como possuir uma Ferrari Enzo e depois visitar uma venda de carros onde as pessoas brigavam por um Hyundai Azera novinho em folha. Claro, o carro era ótimo e tinha muitos benefícios aos olhos dos compradores atuais, mas depois de provar o poder de uma Ferrari, você não poderia ficar entusiasmado com um Hyundai, não importa o que acontecesse. O preço logo chegou a 700 mil ouro, o que foi bastante impressionante para um item épico deste calibre. O guerreiro que ganhou o rosto do item ficou vermelho de alegria. Com tempo suficiente, ele seria capaz de se tornar uma verdadeira potência com este item. Vir ao leilão divino valeu a pena. Outros só podiam olhar com inveja. Claramente, esse sujeito tinha um futuro brilhante pela frente. O próximo item foi trazido à tona e depois o próximo e o próximo. Seria de se esperar que a escalação para o leilão divino fosse limitada devido a critérios, mas isso não poderia estar longe da verdade. Embora os itens épicos e superiores fossem raros, esses eram produtos acabados. Havia muitos materiais e recursos épicos que podiam ser negociados aqui. Na verdade, encontrar materiais lendários não era impossível no leilão divino, mas isso seria próximo ao final do leilão. O leilão divino nunca anunciava os itens que seriam leiloados previamente caso ultrapassassem determinado critério. Isso tornou a revelação ainda mais intensa à medida que cada parte lutava por ela como se fosse o fim do mundo. Draco permaneceu imóvel o tempo todo, ocasionalmente fazendo cócegas na orelha de Rivetingnight ou acariciando-a preguiçosamente. Como um gato no colo de seu dono, ela ronronou com atenção e gemeu com a carícia. O rosto da assessora ficou vermelho enquanto ela tentava ignorar os sons que ouvia. Esta era uma igreja, pelo amor de Deus. Tenha alguma consciência. Você não consegue ver que essa irmãzinha era uma donzela pura. Por que você tem que me mimar assim? Para o nosso próximo item, temos um conjunto único de armas e armaduras que foi criado por um aventureiro imortal. Shizura brincou com um sorriso atrevido. Imediatamente, a multidão se sentou. Um conjunto único, você diz? E é feito por um aventureiro imortal? Poderia ser. Isso mesmo, pessoal. Esta é a criação daquele cara, Draco, que provavelmente está aqui em algum lugar. Se você está por aí, Draco, oi. Shizura acenou alegremente. Imediatamente, brilhos nítidos brilharam nos olhos do público. Antes, quando se entreolhavam, havia indícios de amizade. Porém, quando os itens de Draco foram mencionados, todos se entreolharam como se quisessem avisá-los. Vá se foder quando esse papai, essa mamãe fizeram uma oferta. Os cenários foram exibidos para o público inspecionar. O que eles fizeram? Dragorugio, conjunto de equipamentos, 5 peças. Classificação, semi-épico efeito, com 2 peças equipadas. Conceda a habilidade passiva Flame Master, com 3 peças equipadas. Mais 15.000 resistência ao fogo, com 4 peças equipadas, mais 1.000 Fire Mastery, com 5 peças equipadas. Conceda a habilidade ativa Domínio de Fogo Flame Master, habilidade passiva Dano de Fogo mais 10% resistência ao fogo mais 10% Domínio de Fogo, habilidade ativa Efeito. Crie um domínio de fogo em uma área de 50x 10 metros ao redor do usuário que aumenta o dano e a velocidade de movimento em 5% e reduz a defesa inimiga e a velocidade de ataque em 15%. Duração, 30 segundos. Tempo de espera, 5 minutos. Quando viram o equipamento definido, a multidão prendeu a respiração. Se Draco aumentasse ainda mais sua visão verdadeira, ele seria capaz de ver a frequência cardíaca de todos aumentar. Todo o público sentiu uma batida no peito enquanto sua respiração se tornava difícil. Reações exageradas? Não tão. Qual foi a principal diferença entre NPCs e jogadores? A pena de morte. Se um jogador morresse, ele reapareceria com penalidades variadas. Se um NPC morresse, a menos que fosse ressuscitado usando meios especiais, seria o fim para eles. Um conjunto como o conjunto Dragorugio, que era apenas semi-épico, não era grande o suficiente para ganhar um preço base de 300.000 ouro. O que o tornou tão valioso foram as habilidades e os efeitos do conjunto.
O fogo era um dos ramos mais comuns da magia no mundo devido à sua capacidade destrutiva. O conjunto Dragorujo foi obviamente comercializado para guerreiros ou, pelo menos, classes corpo a corpo. O que as aulas corpo a corpo mais temiam? Lutadores de longo alcance. Especialmente magos. Magos de fogo eram os piores de todos. Os bônus de resistência no set eram absolutamente ridículos. Mesmo um poder oculto relativamente fraco que se especializou em magia, elemento de fogo não tinha tanta resistência naturalmente. Com este conjunto, vagar pelo mundo dos demônios seria muito fácil, embora ninguém considerasse isso, é claro. O lance mínimo é de 300 mil ouro. Somente incrementos de 10 mil ouros são permitidos. Que a licitação comece. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.